Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília e a partir de agora você fica muito bem informado com as notícias de hoje nesta edição de sábado. E depois de se tornar inelegível por 8 anos, o influenciador digital Pablo Marçal afirmou que a condenação vai ser revertida por falta de provas. Ele foi condenado pela Justiça Eleitoral de São Paulo por abuso de poder político e econômico na campanha eleitoral de 2024. O candidato a prefeito de São Paulo em 2024, Pablo Marçal, foi condenado por abuso de poder político e econômico, uso indevido de meios de comunicação social e captação ilícita durante a campanha eleitoral. E após se tornar inelegível por 8 anos, o influenciador digital afirmou em live nas redes sociais que a condenação carece de provas e que será revertida. Isso porque ainda cabe recurso ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Na ação movida pelo PSB, foi apurada a venda do apoio de Marçal a candidatos a vereador em troca de doação para sua campanha, na forma de Pix, no valor de R$5.000. Na ação encabeçada pelo PSOL, foi acrescentado trecho de vídeo de Marçal na rede social Instagram, em que era divulgado um link para um formulário de cadastro de doação para compra de apoio. Segundo a sentença do magistrado, o abuso de poder político foi consumado, entre outros motivos, pelo uso de rede social para disseminar desinformação sobre o sistema de arrecadação eleitoral, baseada no fundo partidário, e para realizar propaganda eleitoral negativa dos adversários. Na live, Marçal disse que, no período eleitoral, gravou um vídeo falando que se algum candidato enviasse uma doação para a sua campanha, ele gravaria em troca um vídeo de apoio. E acrescentou que a equipe jurídica interveio e não chegou a concretizar a ação. O candidato afirmou que gravou milhares de vídeos de apoio político para candidatos a prefeito e vereadores em todo o país e que está em paz. E olha só, o grupo terrorista Hamas entregou hoje os últimos 6 reféns vivos. A liberação marcou o fim da primeira fase do acordo de cessar-fogo com Israel. A libertação dos reféns ocorreu em etapas. Todos eles foram entregues à instituição de ajuda humanitária, Cruz Vermelha. Os 2 primeiros prisioneiros foram entregues por volta das 5 horas da manhã de Brasília. 2 horas depois, por volta das 7 horas, mais 3 reféns foram liberados. E o último foi entregue às 10 horas da manhã. 4 dos reféns foram capturados durante o ataque no dia 7 de outubro de 2023. Outros 2 foram mantidos presos pelo Hamas desde que o grupo terrorista entrou na faixa de Gaza há cerca de uma década. Em troca, Israel prometeu liberar 602 reféns palestinos. A nova troca de prisioneiros acontece em meio à polêmica da família Bibas. Na quinta-feira, Israel ameaçou quebrar os termos do cessar-fogo, porque o Hamas entregou um corpo incorretamente identificado como o de Shiri Bibas, que tinha sido sequestrada no dia do primeiro ataque do Hamas a Israel. Outro corpo foi enviado e a família reconheceu como o da mulher. E no Rio de Janeiro, policiais do BOPE libertaram uma refém de sequestro em uma agência bancária. O criminoso foi baleado e socorrido no hospital. A mulher, identificada como Carla Cruz de Lima, que trabalha como cuidadora, foi sequestrada em um banco da Avenida Ataúfo de Paiva, no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. Ela foi abordada assim que entrou no local para sacar dinheiro. O sequestrador colocou um pedaço de vidro no pescoço para manter a mulher como refém dentro da agência bancária. A vítima tinha acabado de sair do plantão e estava com o uniforme do curso de enfermagem que faz todo sábado em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, onde mora. O criminoso pediu a presença da imprensa para negociar sua rendição. Além dos agentes do BOPE, que colocaram atiradores sniper posicionados na região, policiais do 23º Batalhão e bombeiros do quartel da Gávea também foram acionados. Durante as negociações para a rendição do criminoso, Carla entrou em luta corporal com ele. Os policiais invadiram o local e balearam o sequestrador. A mulher foi libertada e passa bem. O criminoso foi socorrido no local e depois levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea.
E olha só essa história, um advogado discutiu com um porteiro em um edifício em Curitiba. A discussão terminou em agressões após a irmã do advogado ficar presa no elevador do prédio. Vamos conferir. O caso aconteceu em um edifício em Curitiba. Nas imagens da câmera de segurança do prédio, é possível ver o momento em que o advogado Eduardo Shed Júnior entra no condomínio e começa a discutir com o porteiro, Wilson Carneiro. Em seguida, os dois vão para a área perto dos elevadores, onde o advogado xinga o porteiro, e os dois continuam a discutir. O advogado dá um soco em Wilson, que revida, e os dois trocam agressões. Segundo a polícia, que investiga o caso, a irmã de Eduardo ficou presa em um dos elevadores e ligou para o irmão pedindo para que ele fosse ao local. A defesa do advogado afirma que ele se exaltou, porque sua irmã tem problemas de saúde e ficou presa por muito tempo no elevador. Além disso, declara que Eduardo está arrependido pelo acontecido e pediu desculpas a Wilson e à família dele. Wilson passou por um exame de corpo de delito na Polícia Científica e prestou depoimento. E no Paraná, pai e filho sofreram um acidente após o carro ser engolido por um buraco na via. O asfalto acabou cedendo por conta de um cano de água que rompeu no meio da via. A caminho da creche, Gabriel Augusto e seu filho de 2 anos e 4 meses sofreram um acidente após o carro ser engolido por um buraco no município de Jaguapitã, no norte do Paraná. O pai conta que lembra de ter visto apenas uma pequena poça de água, mas que não conseguiu desviar. Ele também afirmou que a roda do veículo passou por cima do buraco e ficou travada. Ele até tentou engatar a marcha ré para tirar o carro do buraco, mas o veículo não saiu do lugar. Além disso, ele relatou que no momento em que o automóvel afundou, saiu imediatamente do carro com seu filho e que logo em seguida o tamanho do buraco começou a aumentar e o veículo foi totalmente engolido. A Defesa Civil da cidade informou que o acidente foi causado por um cano da rede de água que estourou na via. Felizmente, Gabriel e seu filho não ficaram feridos. Após o incidente, um trator retirou o carro do local. E olha só, um levantamento feito na Lagoa da Conceição, na capital de Santa Catarina, revelou um nível muito elevado de poluição. Mas o que mais surpreendeu foi a quantidade de cocaína nas águas, uma das porcentagens mais altas já encontradas no mundo. Vamos ver. De acordo com pesquisadores da UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, a Lagoa da Conceição, que é um dos cartões postais do estado, localizado na ilha de Florianópolis, na capital, tem a maior concentração de cocaína. Isso tudo se deve ao lixo feito de forma ilegal, depositado na lagoa, e também de acordo tanto com o Instituto do Meio Ambiente do estado, como também com a Casan, que é quem cuida das águas e esgotos aqui de Santa Catarina, informaram que uma infiltração em 2021 de uma lagoa clandestina acabou trazendo muitos dejetos e rejeitos de outras localidades e de esgotos clandestinos para a lagoa. De acordo com esses mesmos pesquisadores da UFSC, eles informaram que essa alta concentração de cocaína encontrada nas águas da Lagoa da Conceição não trazem malefícios aos banhistas que por lá frequentam. A Lagoa da Conceição é geralmente frequentada pela alta sociedade, turistas do mundo inteiro por suas belezas e as suas áreas de banho também. Muitos também frequentam a localidade, né? E de acordo com o Instituto de Santa Catarina, a balneabilidade é medida frequentemente. Outras substâncias, como diversos tipos de medicamentos, também foram encontrados nas águas da Lagoa da Conceição, o que chamou muita atenção essa semana, esse estudo aqui em todo o estado. É realmente um estudo que chama bastante atenção. E agora a gente muda de assunto para falar de clima. O calor intenso na cidade do Rio de Janeiro incentivou a adoção de medidas para prevenir a saúde dos funcionários que trabalham nas ruas. É hora de mudar a rotina. Vamos conferir mais detalhes com o Anderson Nascimento. Ao longo desta semana, o município do Rio de Janeiro enfrentou uma onda de calor histórica. E quem sofreu bastante com as temperaturas altas foram os agentes do serviço público que trabalham nas ruas todos os dias.
Para estes, algumas alterações tiveram que ser feitas para preservar a saúde e o conforto durante o horário de serviço. A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos adaptou o trabalho de alguns servidores. Obras para tapar buracos, recapeamento de asfalto e limpeza de ralos estão sendo feitas à noite. Segundo a Secretaria, a mudança visa dar conforto térmico aos funcionários que trabalham com asfalto quente. A Conlube, por sua vez, fez alterações no uniforme, distribuindo blusas confeccionadas em dry fit aos garis. As camisas são feitas com o mesmo tecido utilizado em roupas esportivas. Também foram distribuídos os sachês de protetor solar e um chapéu que cobre as orelhas e o pescoço, criando uma espécie de blindagem ao sol. Aqueles que atuam nas praias receberam também, além do kit, um óculos de sol com proteção UV. A Polícia Militar também adotou mudanças no uniforme. Em locais de praia, a corporação permitiu que os agentes trocassem a farda pelo uniforme de educação física, com short, camiseta e equipamentos de proteção individual. A Light, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica na cidade, adotou medidas diferenciadas para os funcionários. A empresa disponibilizou máquinas de gelo e galões de água com capacidade de mais de 10 litros em pontos estratégicos, apenas para a hidratação das equipes que estão nas ruas. Esses foram apenas alguns dos serviços que se adaptaram ao calor. Muitos outros que também atuam nas ruas também estão se virando para se proteger. Para estes profissionais, é importante reiterar a recomendação dada pela Prefeitura para evitar problemas de saúde por conta do calor intenso. Beber bastante água, utilizar roupas leves, usar protetor solar e, em casos de sintomas provocados em decorrência do estresse térmico, procurar uma unidade municipal de saúde. E ainda falando sobre clima, a falta de chuva em regiões do Rio Grande do Sul vem deixando os produtores rurais muito preocupados e já tem causado prejuízos nas lavouras do estado. Pelo menos 150 cidades já decretaram estado de emergência ou calamidade por conta da estiagem. Vamos acompanhar na reportagem de Kátia Fantin. Poucos meses após o Rio Grande do Sul enfrentar as enchentes de maio de 2024, agora a estiagem prolongada coloca novamente o agronegócio em estado de alerta. Com ausência de chuvas há mais de 30 dias em algumas regiões, os prejuízos para as lavouras já ultrapassam 50%. Por mais que a planta já estava com falta de água, o calor extremo fez com que ela queimasse de cima para baixo. Então, já estamos recebendo mais de 150 municípios com ações de decreto de situação de emergência em virtude da seca. O Rio Grande do Sul é basicamente agro, né? O Rio Grande do Sul tem aí 40% do seu PIB transformado através da força de grãos, de produtos de origem animal, enfim. Lá na prateleira do supermercado, tendo menos produto disponível, menos produto sendo ofertado pelo gaúcho para o gaúcho, você tem que importar. E a importação traz um sobrepreço por causa das taxações. Exatamente lá no supermercado, o frango, o suíno, os ovos, enfim, todos os produtos que são advindos como óleo de soja têm um preço majorado. Em Santa Rosa, na região noroeste do estado, a falta de chuva fez com que a estimativa de colheita de vagem caísse. No início do plantio, a produtividade média esperada era de 80 sacas por hectare. Agora, a estimativa é colher apenas 25 sacas, como mostra nas imagens o produtor rural Anderson Duarte. Olhando uma lavoura aí, plantada final do mês de outubro. Essa lavoura aqui projetada com potencial para 80 sacas por hectare, atingida no último ano aí que teve produção plena. E hoje ela se encontra no final da parte reprodutiva. A lavoura apresenta bastante desfolha, tá? Bastante plantas com potencial produtivo reduzido. Derrubou, abortou bastante vargens no solo. A desfolha dela é grande devido à estiagem, tá? A planta ela tem folha somente no terço superior, o que ocasiona aí perda no peso de grãos, tá? Segundo os meteorologistas, a tendência é que a estiagem amenize nos próximos dias.
por conta de chuvas mais significativas em todas as regiões do estado. Enquanto isso, o governo investe em ações para mitigar os efeitos da estiagem. Nós construímos um programa aqui na Secretaria de Agricultura que chegou aos quase 100% de municípios do estado, que era um programa que o município aderia por uma possibilidade de fazer açudes, reservatórios de água. São mais de 4.500 açudes sendo escavados ainda neste momento, mais de 2.000 já escavados e outros ainda em construção em todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul. Também um programa que levava até R$250 mil, o programa Avançar, para municípios aderirem para a perfuração de poços artesianos. Mas a ação mais forte que o governo tem feito, está ativo este programa, é um programa de irrigação, um programa robusto, que leva 20% do valor do sistema irrigado escolhido pelo produtor rural para implantar na sua propriedade a fundo perdido, até o teto de R$100 mil. Já temos 670 projetos com mais de 22 milhões sendo investidos então por parte do governo do estado e um potencial investido pelos produtores de 160 a 170 milhões de reais. Logicamente o processo está andando e sendo autorizado conforme os programas são liberados e o projeto está fiscalizado. E agora falando de saúde, com o aumento de casos e mortes por causa da febre amarela, diversas regiões fazem hoje o dia D da vacinação contra a doença. A vacina é uma das ações preventivas contra a febre amarela e o calendário deve estar sempre em dia. O Ministério da Saúde emitiu um alerta sobre o aumento da transmissão da febre amarela nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Roraima e Tocantins. A nota técnica encaminhada às secretarias de saúde destaca que o período sazonal da doença vai de dezembro a maio. Nesse período, é recomendada a intensificação das ações de vigilância e de imunização nas áreas consideradas de risco. De acordo com o Ministério, o estado de São Paulo concentra a maior parte dos casos de febre amarela registrados ao longo das primeiras semanas de 2025. A Secretaria da Saúde informou que já foram confirmados 15 casos de febre amarela e 9 mortes neste ano. Com isso, vários municípios de São Paulo realizam neste sábado o dia D de vacinação contra a febre amarela. A imunização acontece nas unidades básicas de saúde dos municípios durante todo o dia. Podem se vacinar contra a febre amarela pessoas maiores de 9 meses e menores de 60 anos que nunca se imunizaram contra a doença. Quem ainda não tomou a vacina ou recebeu a dose fracionada em 2018 e vai viajar para áreas de risco com transmissão da febre amarela ou para regiões rurais e de mata. Deve se imunizar pelo menos 10 dias antes da viagem para evitar a exposição ao vírus sem proteção. O Ministério da Saúde ampliou o envio de doses do imunizante para o governo estadual, com 2 milhões de doses, sendo 800 mil doses extras. A febre amarela é uma doença infecciosa de evolução rápida e gravidade variável, com alta letalidade nas suas formas graves. A doença é causada por um vírus transmitido por mosquitos infectados. E nós temos uma especialista para falar sobre a importância de manter a carteira de vacinação em dia e de se prevenir contra a doença. Nossa convidada é a imunologista Lúcia Awad. Boa tarde, Lúcia. Seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Tá certo, Lúcia. E, Lúcia, primeiro eu peço para você explicar para o nosso público quais são os primeiros sintomas da febre amarela e o que deve fazer ao senti-los. Olha, os sintomas, eles são muito característicos e pode começar com uma febre, dor de cabeça, dores no corpo, né? Muitas vezes, algumas vezes, manchas na pele. Então, a partir do momento que a pessoa começa a apresentar esses sintomas, ela deve procurar atendimento médico. Às vezes, a pessoa acha que pode ser uma gripe, né? Ou um estado gripal por algum outro vírus, mas é importante ter atenção aos sintomas para procurar atendimento e também buscar um diagnóstico assertivo. Tá certo, doutora. E uma informação muito importante é que de todas as pessoas contaminadas pela febre amarela, dessas que foram contaminadas, elas não foram vacinadas porque não viajaram ou não moram em áreas consideradas de risco.
Agora, a doença aparece em outras áreas. Então, o dia D da vacinação pode servir de incentivo para todas as pessoas se vacinarem? Sem sombra de dúvida, a vacina da febre amarela é uma vacina de dose única. Então, toda a população, todos os indivíduos, principalmente que moram em regiões onde há registros de caso de febre amarela, deve receber a vacina. A vacina é segura, ela protege contra a doença e ela é tomada uma única vez na vida. Então, tem que se ter atenção nessas regiões, principalmente no interior de São Paulo, onde há registros de casos e também de mortes. Onde tem casos, a pessoa deve procurar um posto e receber a vacina para ficar protegido contra a doença. E a gente tem aí observado esse aumento de número de casos e também, infelizmente, de mortes, justamente porque as condições climáticas que nós estamos atravessando são propícias para a proliferação do mosquito, né? Que é o transmissor do vírus da febre amarela. Então, calor, umidade, chuvas, né? Regiões onde há a área verde, né? Vegetação extensa, são condições ideais para a proliferação do mosquito e também a transmissão do vírus. Então, fiquem atentos a esses registros de casos na sua região. E, doutora Lúcia, outra doença que tem causado muita preocupação é a dengue. Inclusive, o governo do estado de São Paulo decretou situação de emergência. Nós vamos falar sobre isso também e eu peço que você acompanhe com a gente essa matéria. Dados do painel de arboviroses da Secretaria Estadual da Saúde mostraram que o estado de São Paulo chegou à incidência de 303 casos de dengue por 100 mil habitantes e é epidêmico para a doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde, considera-se epidemia quando a incidência ultrapassa a marca de 300 casos por 100 mil habitantes. No total, foram contabilizados quase 135 mil casos da doença e 126 mortes. Há também 87 mil casos e 252 óbitos em investigação. No mesmo período do ano passado, foram registrados 198 mil casos e 159 óbitos, com incidência de 446 mil casos para 100 mil habitantes. Segundo informações do painel de monitoramento do Ministério da Saúde, apesar dos números serem um pouco menores que no ano passado, 3 em cada 4 mortes por dengue em 2025 foram registradas em São Paulo. Com isso, a Secretaria Estadual de Saúde realiza uma força-tarefa nas cidades com maior incidência. As equipes já estiveram na cidade de Conchas, que está entre os municípios com o maior número de casos do estado. E também passa pelas regiões de Bauru, Araçatuba, Marília e São José do Rio Preto. Além das medidas clássicas de combate à dengue, como evitar água parada para frear a proliferação do mosquito transmissor da dengue. A vacinação é a maneira mais eficaz de evitar a forma grave da doença. A vacina contra a dengue está disponível nos postos de saúde para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. E nós vamos voltar agora a falar com a doutora Lúcia sobre a dengue também. E doutora, a dengue ela tem tido aumento nos casos e preocupado cada vez mais a população. Então, o que fazer para se prevenir da dengue e por onde devemos começar? Inicialmente, nesses tempos de muito calor, chuvas, que são as condições propícias para a proliferação do mosquito, a população deve ter atenção a poças de água na sua residência, nas vizinhanças, né? De preferência, passar repelente à base de caridina, né? Pode passar o protetor solar, mas por cima do protetor solar usar o repelente, a tela de mosquiteiro em lugares onde há grande incidência de casos, dê preferência para roupas claras, né? Porque o mosquito gosta mais de roupa escura e também de preferência de mangas longas e calças para evitar ser picado pelo mosquito. São algumas ações que a gente pode fazer e pode também disseminar essas informações para a nossa vizinhança, para a população em geral,
porque nesses tempos agora, principalmente agora no Carnaval, onde há uma aglomeração muito grande de pessoas, poças de água com chuvas, isso é propício para a proliferação do mosquito. Então, fiquem atentos a essas recomendações e procure o posto de vacina mais próximo de sua cidade e receba a vacina para se proteger. Tá certo, doutora. E a gente sabe que, assim como a febre amarela, a dengue também não tem muitas pessoas vacinadas contra a doença. Existe também algum tipo de campanha para incentivar as pessoas a se imunizarem contra a dengue? Então, na rede pública, a vacina está sendo disponibilizada para crianças de 10 a 14 anos. Para as outras faixas etárias, a rede privada está ofertando a vacina. Contudo, nós não temos tido número de doses suficiente para vacinar todo mundo ao mesmo tempo. Então, a melhor maneira agora de se proteger é através dessas recomendações de uso de repelente, evitar o acúmulo de poças de água, verificar as plantas atrás de geladeira, né? Tomar algumas medidas para se prevenir contra a doença. A vacina ela já foi testada, aprovada, ela protege contra a dengue, ela exibe uma resposta de imunidade celular e de anticorpos protetora, mas a gente não tem aí um número de doses suficiente para vacinar todo mundo. Então, nessa temporada de carnaval, é importante as pessoas se cuidarem e ter a atenção a essas recomendações. Tá certo, doutora. E antes de encerrar, eu peço que você deixe uma mensagem de incentivo para as pessoas se vacinarem, tanto as crianças e adolescentes que não se imunizaram e o público que não tem a vacina. Os repelentes são realmente uma boa saída, então eu peço que a senhora deixe uma mensagem de incentivo para essas pessoas. Sim, é importante que todos agora, nesses tempos de chuvas e muito calor, se atente às recomendações de fazer uma vigilância na sua casa, na vizinhança, em relação a poças de água, examinar os vasinhos de plantas, aquele acúmulo de água atrás de geladeira, de recipientes, na sua casa e nos vizinhos também, e depois fazer o uso de repelente, né? Sempre lembrando que o repelente é a proteção, é a última camada que a gente passa depois do hidratante e depois do protetor solar, né? E também verificar se existe registros de casos na sua região, aonde você mora, de dengue, e procurar orientação e o posto mais próximo e procurar se vacinar para se proteger contra a doença. Então, essas são algumas recomendações que eu faço aqui para que todos tenham um carnaval com saúde e sem dengue. Recomendações importantíssimas, doutora. Eu agradeço demais a sua participação. Muito obrigado pela atenção e pelos esclarecimentos ao nosso público. Imagina, é um grande prazer. Até logo. Boa tarde a todos. Boa tarde, até mais. E olha só, saiu uma nova pesquisa mostrando que a maioria dos brasileiros de baixa renda não encontram alternativa quando ficam doentes. E se for um caso urgente, não dá para esperar o SUS. E eles têm que pagar pela consulta particular. Acompanhe. A longa espera por atendimento no Sistema Único de Saúde tem levado muitos brasileiros de baixa renda a pagarem por consultas e exames na rede particular. Um levantamento do Instituto Locomotiva aponta que 72% da população da classe C já desembolsou ou conhece alguém que precisou pagar pelo serviço devido à dificuldade de conseguir atendimento público. A insatisfação com a demora é expressiva. 94% dos entrevistados consideram o tempo de espera excessivo e 63% afirmam conhecer alguém que teve o quadro de saúde agravado pela falta de assistência no prazo necessário. Diante desse cenário, muitos optam por alternativas acessíveis, como clínicas populares e consultas particulares parceladas, mesmo com orçamento apertado. Para tentar solucionar esse problema, a Agência Nacional de Saúde Suplementar abriu uma consulta pública sobre um novo modelo de plano de saúde mais acessível.
A proposta busca oferecer consultas e exames a preços reduzidos, possibilitando que mais brasileiros tenham acesso rápido a serviços médicos básicos. No entanto, a espera por atendimento não se limita a consultas e exames. A fila para cirurgias eletivas cresceu 26% no último ano, agravando ainda mais a situação. Hoje, mais de 1 milhão de brasileiros aguardam por um procedimento não emergencial no SUS, enfrentando incertezas e risco à saúde. O Ministério da Saúde lançou em 2023 o Programa Nacional de Redução das Filas, destinado a incentivar estados e municípios a agilizar os atendimentos. No entanto, os resultados ficaram abaixo do esperado e a fila para cirurgias eletivas continuou aumentando em 2024. Os estados mais populosos, como São Paulo e Minas Gerais, concentram quase metade da demanda reprimida, com mais de 600 mil pacientes na espera. Enquanto isso, muitas famílias seguem buscando alternativas no setor privado, sacrificando parte da renda para garantir cuidados médicos. E agora vamos falar um pouco de esportes. O Fluminense está dando seus primeiros passos para virar uma SAF, assim como vários clubes no Brasil e no mundo. O clube está aguardando a formalização da proposta por parte dos investidores interessados para poder levar o tema a público e também ao Conselho. O Fluminense está perto de criar uma SAF, após receber a sinalização que os investidores estão interessados e farão uma proposta. Esse posicionamento foi adotado em novembro, quando o presidente Mário Bittencourt mudou sua opinião sobre vender a ação do clube. E agora, o caso é conduzido pelo próprio presidente do Flu, o vice-geral Matheus Montenegro e o vice de finanças Paulo Todaro. É só os primeiros passos de um processo que ainda deve ser um caminho longo. A maior parte dos conselheiros do tricolor carioca vai analisar de forma mais cautelosa, enquanto alguns são contra a venda para o investidor. Outros aguardam para saber os valores e condições do projeto antes de formar uma opinião de venda ou não. A ideia é que o processo seja debatido de forma cuidadosa, evitando problemas. Com a proposta em mãos, o processo será levado ao Conselho Deliberativo para votar a venda do controle do clube e depois aos sócios em uma Assembleia Geral Extraordinária para cravar a decisão final. Se o caso for aprovado, o clube dá seguimento e passa o controle para os novos donos da SAF do Fluminense. A ideia é vender o controle do futebol para os compradores, que terá mais de 50% das ações da empresa. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Ótimo fim de semana para você e até mais.